Então, o planeta Terra, né? Movimentos internos, foi o outro tema que a gente viu em seguida. Então, o planeta Terra, ele tem movimentos internos, porque ele é muito quente, né? Como mostra essa imagem aqui, e como a gente pode perceber também quando ocorre o vulcanismo, quando os vulcões entram em erupção, a gente vê aquele magma que vem do interior da Terra, como aqui no meio dessa imagem dá para ver, né? Parece que está rasgando aqui a superfície da Terra, né? Opa! Saiu. Então, parece que está rasgando a superfície da Terra aí. Pois o interior da Terra é tão quente que ele está se movimentando. Esse movimento é bem lento, ele não é na cronologia humana, é uma cronologia geológica, tá? A gente chama de tempo geológico. Então, assim, não quer dizer que o movimento é rápido, ele é lento. Porque é um movimento de material que vai formar as rochas. Quando esse material, que é viscoso, ou seja, meio plástico, vem para a superfície, ele se solidifica. Então, aí você vê que numa área mais fria do que ele existe, ele é sólido, mas no interior da Terra, que é muito quente, ele é viscoso, ele é pastoso, como uma rocha que tá ali mole, tá mole, né? Ficou pastosa de tão quente. Então, ela está constantemente sendo fundida, tá? Agora, a crosta ou litosfera. Lito significa rocha. Então, essa camada mais superficial do planeta Terra, ela se divide em crosta continental, que é a parte mais grossa, tá? Da crosta. Crosta também dá essa sensação de coisa dura, quebrável, né? Uma crosta, parece uma coisa que é dura, mas que quebra. E é isso mesmo que acontece aqui nessa superfície da Terra. E ela também tem a crosta oceânica, que é muito menos espessa, tá? Que a gente fala que é mais delgada. Ela tem até 8 quilômetros de profundidade, enquanto a crosta continental tem aproximadamente aí 35 quilômetros de espessura, tá? A diferença entre elas, principalmente, que as rochas oceânicas, né, da crosta oceânica, elas são mais basálticas. Basálticas são as rochas que se formam assim que ocorre a erupção vulcânica, aquela rocha escura, preta, acinzentada, tá? Escura, cinza bem escuro. E as rochas da crosta continental tem as rochas ígneas e metamórficas, que são, por exemplo, granito, cienito, quartzito, que são rochas que já se modificaram a partir dessas rochas que foram formadas pela extrusão de material que vem do interior da Terra e fica na superfície terrestre. Qualquer dúvida pode me perguntar. O manto, que é a camada abaixo da crosta terrestre, também é dividido em manto superior e manto inferior. Esse é o material super quente, pastoso que eu estava falando, que a gente chama de viscoso. É onde ocorrem os movimentos de convecção, que eu estava falando também ali no começo, que são bem lentos, tá? Num movimento que a gente pode considerar num espaço de tempo geológico, que é de milhões de anos, milhares de anos, que fica se movimentando lentamente, tá? O que significa esse movimento? Que o que está na superfície terrestre afunda, vai até o núcleo da Terra e volta em milhares, milhões de anos de convecção. E a profundidade do manto chega até 3.000 quilômetros de profundidade, que é quando ela está próxima aí do núcleo terrestre. O núcleo, então, ele tem cerca de 3.500 quilômetros de raio, ou seja, 7.000 quilômetros de diâmetro, tá? É constituído de um material bastante denso. Teoricamente, a ciência
pensa que esse material seja ferro combinado com outros elementos, como, por exemplo, o níquel. Então, isso ainda é teoria, porque nós não chegamos até o núcleo para ter certeza, né? E provavelmente não chegaremos. Mas que essa parte externa do núcleo é uma parte líquida, então ele fica girando, né? Se essa parte líquida e tem uma parte interna sólida, fica girando nessa parte líquida, ele fica acomodado ali. Agora, então, aqueles movimentos que eu estava falando do interior da Terra, ali no manto, são os movimentos de convecção. Eles originam a dinâmica da tectônica de placas. Então, tectônica é movimento, e essas placas, quais são as placas? São as placas litosféricas, tá? Esses movimentos, então, eles decorrem dos processos geofísicos de transferência de calor e de material das regiões mais internas, que são mais quentes da Terra, próximas ao núcleo, para as regiões mais externas, ou seja, para a crosta terrestre. E a gente percebe isso principalmente através do vulcanismo. Então, as placas tectônicas ou placas litosféricas são blocos de rocha que se movimentam sobre as camadas do interior da Terra, né, sobre o manto, devido ao movimento convectivo desse manto. Então, essas placas, elas se distanciam umas das outras e também se chocam umas contra as outras. Então, vamos pegar aqui um exemplo, a placa sul-americana, onde está o Brasil, tá? O Brasil está ali nessa placa sul-americana, vejam lá no mapa. Essa placa, ela se choca com a placa de Nazca e ela se distancia da placa africana. Então, onde ela se distancia, abrem fraturas, abrem falhas na crosta que fazem a todo momento o material que está no interior da Terra subir e formar uma crosta nova nessa área aí, que é chamada de dorsal mesoceânica, que está colocado o número 1 aí, entre a africana e a sul-americana, tem a dorsal mesoceânica, que é uma cadeia de vulcões, tá? E de falhas e de fraturas da crosta que permitem que o material aí do interior da crosta venha para a superfície e vá formando um novo assoalho oceânico. Por outro lado, aqui no oeste, estou confundindo aqui. No oeste, na placa de Nazca, tem o quê? Um choque. Entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, tem o número 2 ali, ó. Então, ocorre o quê? Uma placa entra por baixo da outra e vai formar a Cordilheira dos Andes. Então, a placa sul-americana sofre dobramentos porque a placa de Nazca está fazendo o processo de subducção, ou seja, está entrando por baixo da placa sul-americana. Então, os limites onde as placas se afastam são chamados de limites divergentes. Então, nesses limites ocorre o processo de formação da crosta, que eu já expliquei ali, vou falar mais de novo brevemente. Então, o material quente do interior da Terra, ele ascende, ocorre uma extrusão desse material a partir do manto até a superfície, por meio dos falhamentos, dos rifteamentos. Falhamentos são quebras mesmo, que existem na crosta. Tá? Nos rifteamentos também são áreas onde que a crosta é bem fininha, então ela pode ser quebrada pelo vulcanismo. Então, um exemplo é a dorsal mesoceânica, que eu tinha falado já, e que está aqui nesse globo, dá para ver essa parte mais clarinha entre a África e o Brasil, que é onde fica a dorsal mesoceânica. A falha de Santo André, nos Estados Unidos, nessa imagem meio marrom aqui, dá para ver uma fissura no solo, né, no relevo, assim, é onde existe uma quebra mesmo da crosta ali. Por isso que nessa região, lá na Califórnia, tem muito terremoto. O grande Rift Valley, no leste africano, coloquei aqui um mapa, né? Tem ali a placa africana, nesse mapa onde está cheio de linhas pontilhadas,
é o Rift Valley, ou seja, ali a espessura da crosta é bem fininha, o que permite que sempre venha material do manto e faça com que essas áreas se afastem e vai formando umas beiradas de rochas mais novas. E o vulcanismo, eu coloquei aqui uma imagem, uma foto, né, de uma lava vulcânica que está já se solidificando, dá para ver ali a rocha cinza escura que eu tinha falado, né, o basalto, se solidificando a partir do magma. Agora, nos limites onde as placas se chocam, nós chamamos de limites convergentes, eles convergem, né? Então, aqui deixa eu mostrar, então, a imagem do processo de subducção, uma placa entrando por baixo da outra, e ali onde ela entra por baixo da outra, provoca muito atrito, provoca falhamento, terremoto. No Chile, por exemplo, onde tem a Cordilheira dos Andes, tem bastante terremoto. E vulcanismo também ali na Cordilheira dos Andes tem vários vulcões, tá? Tem geysers também, que são aquelas crateras de antigos vulcões que tem água quente ainda, que é bem no alto, né, da cordilheira, uma área bem fria, e a pessoa que faz turismo pode ir lá tomar um banho de água quente no geyser, numa área super gelada, né? Então, é interessante para o turismo ali, a Cordilheira dos Andes, por diversos aspectos paisagísticos. Um deles são esses geysers. Então, nos limites convergentes ocorre o processo de modelação da crosta, né? O que significa? Que, devido ao processo de subducção, por causa do choque das placas, ocorre uma reciclagem, quer dizer que a crosta que está descendo, né, a placa litosférica que está descendo para o interior da Terra, estamos falando de uma cronologia do tempo geológico, vai atingir o núcleo e em algum momento vai voltar. Esse processo de formação de cadeias montanhosas nós chamamos de orogênese, né? Então, ocorre justamente nessas bordas aí. Então, nós temos outros exemplos, temos o Himalaia também, a cadeia de montanhas dos Estados Unidos também. E a epirogênese, que são os processos de soerguimento e de abaixamento de blocos da crosta. Então, como a gente já falou aqui, a crosta ela é toda falhada, toda quebrada. Então, nessas falhas também pode ocorrer um processo de soerguimento e de abaixamento. Um pedaço da crosta sobe, outro desce. Foi isso que ocorreu, por exemplo, na Serra do Mar, que é uma cadeia montanhosa que tem no Sudeste. Então, passando por Rio de Janeiro, São Paulo, tem uma cadeia montanhosa no litoral, que foi formada por soerguimento dessa parte que se diferenciou bastante do litoral. Então, a gente tem essa serra bem com muita diferença de altitude em relação às praias. Então, nessas áreas também ocorre muito vulcanismo e abalos sísmicos, porque o vulcanismo e o abalo sísmico são formas de alívio de toda a pressão que tem nesse processo da convecção do material do interior da Terra. Aqui eu fiz uma síntese disso tudo que eu falei. Se vocês quiserem, não sei se vocês já viram, estava lá como videoaula, né? Dá uma olhadinha de novo, depois dessa aula, se quiserem, para ver se conseguem enxergar de um outro jeito esse resumo. Agora, a aula sobre os movimentos siderais do planeta Terra.